amou, celebrando aquele que deu vida. Abra sua Bíblia nessa hora, meu irmão, minha irmã. Salmo de número 29. Salmo de número 29. Poderosa voz de Deus. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem: glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A voz poderosa do Senhor. Uma voz que é poderosa, conforme diz aqui o salmista, que faz estremecer a terra. Mas essa mesma voz, que é uma voz suave, que acalenta o nosso coração. É uma voz tão poderosa, que através dessa voz, toda a criação se prostra, toda a criação ela treme. Mas também aquela voz suave, que nos traz respostas, que nos traz consolo. Essa voz que causa medo e terror sobre aqueles que estão longe, sobre aqueles que são inimigos dele. Mas é essa mesma voz que traz segurança para todo aquele que crê. Esse é o nosso Deus, meu irmão e irmã. Esse Deus grandioso, esse Deus absoluto, que parece estar inacessível, mas ele está acessível a todo aquele que clama com o coração quebrantado. É na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, que você tem essa oportunidade de mais uma vez ouvir essa voz, de mais uma vez deixar-se ser moldado por essa voz, uma voz que acalenta a alma, uma voz que transforma as nossas vidas, uma voz que nos dá direção, uma voz que dirige os nossos passos, a voz poderosa do Senhor Deus. Conforme diz as Escrituras, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Você é chamado nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Você vai ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. Se rasgue, se abra. Coloque as suas defesas, os seus escudos para baixo e deixe ser transformados, moldados, atingidos por essa palavra, por essa voz, a voz do nosso Deus. Feche seus olhos nessa noite, meu irmão. Vamos orar. Presente sua vida no altar do Senhor. Consagre o seu ser. Coloque a sua atenção, volte o seu olhar. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelas suas falhas. O seu Deus está com o olhar voltado para a sua adoração aqui nessa noite. O seu Deus
Está atento à oração que você faz de lugar. Fala com ele nessa hora, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus Santo. Nós louvamos o teu nome, Pai. Por mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade, reunidos em teu nome, juntamente com a congregação, juntamente com os justos, juntamente com aqueles que herdarão a morada eterna. Eu te louvo, Deus Santo, pela sua misericórdia. Sua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Essa misericórdia, Deus, que não se extinguiu, que não expirou, mas ela se renovou sobre nós e nos trouxe esperança. Nos deu uma nova oportunidade de abraçarmos o seu amor, nos apegarmos ao seu amor. Nos deu a oportunidade de continuarmos anunciando a mensagem de amor. Nos deu a oportunidade de continuarmos cumprindo o seu propósito, escrevendo a sua história nessa terra. Sobre a vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite, ó Pai Santo, eu clamo por uma renovação. Eu clamo a Deus Santo por corações aquecidos. Eu clamo a Deus Santo por pessoas com as mentes renovadas, para que possamos, ó Deus Santo, pensar e nos orientar com os pensamentos que vêm do alto, pensar nas coisas do alto. Que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor seja o único desejado, o único adorado. Que o Senhor seja a única inspiração. Que o nosso desejo seja unicamente agradar ao Senhor. Nós oramos nessa noite, ó Pai Santo, clamando por sua poderosa mão, por sua intervenção. Que o nosso louvor ele suba ao seu trono de glória. O Senhor ache, o receba como uma oferta agradável. E que o Senhor nos ache aqui. O Senhor nos encontre. O seu olhar nos alcance. É para a glória do teu nome que nós oramos. É no nome, sobretudo o nome. No nome de Jesus que nós oramos. No nome que tem todo o poder. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus.
querendo, Senhor, te agradecer, Senhor, mais um privilégio, Senhor, de Deus nesta noite, Senhor. Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, por ter colocado Deus das ofertas, Senhor. Que eu possa poderosamente abençoando, Senhor. Nós sabemos que eu não preciso dele, Senhor. Só que a nossa fidelidade foi feita em teu altar, Pai. A tua palavra diz na confiança um pouco no mundo, Senhor, nos coloca. A gente percebe, Pai amado, que o teu povo do mundo organizado, Senhor. Abençoa, Senhor, para que o teu reino venha no conhecimento. Em nome de Jesus, Pai, poder falar com cada um nesta noite. Como você já está falando, Jesus, continua falando e ministrando em cada coração, cada mente, Pai. Pai, que eu venho verdadeiramente ministrar em nossas mentes nesta noite, Pai. Porque o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar, Senhor. Lá, nós verdadeiramente cremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira tudo isso, Pai amado. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer. Abençoa cada morador deste lugar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que já estiverem hoje se encontram afastados, Pai amado. Que eu possa estar indo de encontro com cada um deles, Pai amado. Eu venho reconhecer que aqui é o lugar deles, Pai. Eu venho reconhecer que o Senhor é Deus da provisão, Pai amado. Louvado e agradecido é teu santo nome, Senhor. Vai de encontro com essas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho ministrar, Senhor Deus, poderosamente. Eu venho falar através da tua palavra que é santa e verdadeira, Pai. Nós venhamos crer nesta noite, Pai. Só o Senhor salvo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória pertence ao teu santo nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim que te oro, Deus já te orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Não há
Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz a palavra do Senhor: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças e promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou: paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser o santuário edificado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Pai, essa sua palavra, palavra viva, palavra da verdade, palavra eficaz, palavra que nos liberta, palavra da salvação, palavra que abre nosso entendimento, palavra essa que nos faz entender a nossa nova condição. Condição essa conquistada por Cristo Jesus. Que nessa noite, ó Deus Santo, o Senhor me esconda pela sua cruz, para que somente o Senhor venha aparecer, para que somente, ó Deus, as verdades do seu reino, da sua palavra, Deus, sejam ministradas nos corações, e de que nada nem ninguém, ó Deus, ouve aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, nos ministrar aqui nessa noite. Que a palavra que aqui, ó Deus, pregada e ministrada, encontre morada nos corações, e haja transformação, haja renovo, haja entendimento, haja, ó Deus, discernimento, Pai. É que eu oro nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos sentar, os irmãos. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele meio que faz uma pegada ainda, a gente pode por assim dizer, meio que uma pegada ainda do que ele disse na carta de Gálatas. A carta de Gálatas, que também é conhecida como a carta da liberdade cristã, é uma carta onde Paulo escreve para os moradores da Galácia acerca da liberdade que Cristo conquistou para nós. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Livres do pecado, livres do diabo, livres da condenação,
livres acima de tudo da lei, do peso da lei. A lei era um peso, algo que mostrava quão miserável nós somos e colocava um peso, um jugo sobre as pessoas. A lei ela não tinha saída, a lei não te mostrava uma solução. Através da lei, ela só mostrava que você seria condenado no futuro. Mas aí veio Jesus. E Jesus, ele nos mostrou a graça. A graça que é superior à lei. Graça essa, que foi além da lei. Através da lei, você vê quão miserável você é. Mas através da graça, você enxerga que você tem salvação. Através da graça, você compreende que você tem esperança. E você não precisa voltar ao passado. Você não deve voltar no passado, porque a graça, ela te alcançou. Porque Cristo Jesus, ele te alcançou. E nessa carta de Efésios, esse trecho que nós lemos, Paulo está meio que nessa pegada da carta aos Gálatas. Paulo ali está falando com um público gentio, um público que não tinha a antiga aliança, um público que não tinha noção ou tinha pouca noção do que eram as tradições e do que eram as leis judaicas. O contato que eles tinham com os judeus, eles compreenderam que eles estavam afastados, eles não eram povo, eles não tinham aliança, logo eles estavam perdidos. Na cabeça deles, se o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, e eu nasci fora desse Israel, eu nasci fora desse povo que foi separado, escolhido. Na cabeça deles, eu não tenho acesso, eu não posso me chegar. Esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel, que dá a vitória nas batalhas para o seu povo, eu não posso mais chegar a Ele. Eu sou fadado a uma condenação. Mas aí vem o apóstolo Paulo. E ele traz a revelação daquilo que a cruz de Cristo ela representa. Amém, Jesus. A cruz de Cristo, ela fez com que toda a humanidade se tornasse um só povo. Tivesse a oportunidade de se tornar um só povo. A cruz de Cristo fez com que a humanidade ela pudesse, como um todo, se achegar até Deus. Fez com que toda a humanidade pudesse, de novo, ter paz com Deus. Essa paz que tinha sido rompida no Éden, e agora ela foi reconquistada através de Cristo Jesus. Jesus ele fez essa obra. Jesus ele conquistou isso para nós. Jesus nos deu essa oportunidade de novamente termos a esperança e a comunhão que foi perdida lá no Éden. O apóstolo Paulo falando para esse povo gentio, esse povo sem aliança, é como se fosse na situação atual, é como se fosse aqui na condição, eu se fosse o apóstolo Paulo e vocês aqui o povo de Éfeso, vocês aflitos, porque estão vendo um judeu falando, trazendo esperança. Um judeu falando, olha, eu sou judeu, eu nasci na antiga aliança, mas agora eu quero trazer uma notícia para vocês. Existe uma nova e superior aliança. E nessa nova aliança, o privilégio da salvação não está comigo que sou judeu. Nessa nova aliança, feita por Cristo Jesus, vocês têm a oportunidade de se chegar ao céu e obter salvação, assim como aquele povo que foi escolhido. E ele vai além. Ou melhor, quando eu chego lá, estou ansioso. Chegar aqui. Calma. Ele começa no verso 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne e no corpo humano.
além deles não terem aliança, eles eram excluídos por aqueles que tinham aliança. Uma comunidade que se dizia de Deus, mas não abria as portas para aqueles que não eram, se achegassem e conhecessem o Deus Criador. Eram feitos de chacota, eram colocados a segundo plano, eram dados como exemplos a não serem seguidos. O apóstolo Paulo diz: aqueles que se intitulam circuncisão e colocam o rótulo de vocês da não circuncisão. Mas essa circuncisão não é algo de Deus, é algo feito por mãos humanas, um sinal feito por mãos humanas. E continua o verso 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era exatamente o nosso legado. Antes de você se achegar a Cristo, você era como esse relato de Paulo. Nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos separados da comunidade e estranhos às alianças da promessa. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos vagando nesse mundo, sem esperança nenhuma. Muitos talvez achando que tinham uma esperança. Muitos talvez achando que estavam agradando a Deus. Muitos talvez achando que estavam no caminho correto. Mas aí vem aquele provérbio: há para o homem caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é ruim. Nós, com nossos conceitos pessoais, a humanidade com seu conhecimento, ela produz caminhos para massagear o nosso ego. Mas esses caminhos não são os caminhos de Deus. Ela produz caminhos que eles divulgam e colocam nas mentes: olha, isso agrada a Deus. Olha, isso é um caminho de uma boa pessoa. Olha, é importante que você tenha prazer. Deus, ele se interessa no seu prazer. Deus quer que você seja feliz a todo custo. São mentiras, sofismas. Sofismas são meias verdades. Eles colocam meias verdades, aparentando ser a verdade absoluta. Mas essas meias verdades nos levam à perdição. Paulo, ele diz: nós estávamos sem esperança e sem Deus, porque nós não tínhamos a Cristo. E continua o verso 13: mas agora, a expressão que ele usa muito na carta de Romanos, um comparativo com o passado, depois ele colocando na nova realidade. Mas agora, contudo, Paulo sempre usa esse jogo de palavras para fazer esse comparativo da nossa antiga realidade para a realidade em que nós estamos no momento. Verso 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, Jesus. Amém. Repare bem, Amém. nós estávamos sem esperança. Nós estávamos num mundo sem Deus. Nós estávamos separados. Mas agora a condição é outra. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados Amém, pelo Jesus. sangue. Foi o sangue de Cristo que proporcionou essa aproximação. Foi a obra redentora da cruz que proporcionou essa aproximação. O sacrifício que proporcionou essa aproximação. E aí nós continuamos um pouco daquilo que do assunto aqui que nós tocamos na escola dominical. Por isso nós participamos da ceia. Por isso existe o memorial da ceia. Se é todo dia, se é toda semana, se é uma vez por mês, se é a cada 6 meses, se é uma vez por ano, não importa.
O importante é você não se esquecer desse sacrifício. Amém. O importante é você não se esquecer dos benefícios da cruz. O importante é você não se esquecer desse sangue derramado Verdade. sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse sangue que nos purifica do pecado. Amém, Jesus. Esse sangue que nos limpa. Esse sangue que nos traz libertação. Esse sangue que nos colocou na condição de justos. Esse sangue derramado que nos trouxe cura. Amém. Esse sangue derramado que nos trouxe paz. Amém, Jesus. Isaías capítulo 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia. Glória a Deus. A tua palavra. Antes sem esperança, antes longe, antes carregando um peso, um fardo do pecado, uma dívida que era impagável. Jesus levou na cruz toda essa dívida. Jesus levou na cruz todo esse peso. Jesus levou na cruz todo esse pecado. Agora nós estamos numa nova realidade. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A paz que todos procuram, a paz que todos necessitam. Essa paz é Ele. Me lembro, uma vez eu estava em casa e eu não sou de assistir televisão. Mas esse dia eu fui assistir televisão, não sei porquê. Eu devia estar doente no dia, não sei. Ver televisão lá, não devia estar em casa sem nada fazendo, só por isso. E estava lá passando o filme lá, o Kung Fu Panda. E lá no filme, lá chega um momento lá o mestre lá meditando. E o mestre da meditação ficava lá, respirava, paz interior, paz interior, paz interior. E vinha o panda e tirava a paz dele. E ficava, minha mão, paz interior. Aí ficava o olho pulando assim, quando você está estressado, o olho pulando. Isso que o mestre estava lá praticando essa meditação. Existem religiões que falam isso, você buscar a paz interior. A paz que você precisa está dentro de você, você precisa meditar para buscar essa paz. Se você olhar para dentro de você, você não vai achar essa paz. Pode ser até que o seu caso pior. Mas o apóstolo Paulo lhe diz: Ele é a nossa paz. Amém, Jesus. A paz que as pessoas procuram em diversos lugares e depois se voltam e falam: não, estou dentro de mim. Não, essa paz está em Cristo. Você só vai encontrar uma paz interior dentro de você se dentro de você existe Cristo. Se Cristo ele fizer morada dentro de você, aí você vai encontrar essa paz interior. Porque Ele é a nossa paz. E Ele continua: de dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Nós não tínhamos aliança, nós estávamos separados, nós éramos longe, estávamos longe, sem esperança. Mas o sangue de Cristo, Ele fez com que dois povos que antes estavam separados se tornassem um só. Amém, Jesus. O nome desse povo se chama Igreja de Cristo. Antes tinha separação, aqui está os judeus, o povo que foi escolhido, o povo que foi separado, o povo da promessa, tá, etc. E do outro lado, todo o resto. Água e óleo não se misturam. Eles não se misturam. Mas através do sangue de Cristo, esses que não se misturavam
Amém, Jesus. E se tornaram Glória a Deus. Louvado se seja tornaram a igreja. Deus. Agora não existem mais os da circuncisão e os da incircuncisão. Agora existe todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a igreja é aquele ambiente que é referência de acolhimento. É por isso que a igreja é aquela referência onde você vai encontrar qualquer tipo de pessoa. A igreja é o local dos ex. Aqui tem ex-drogado, ex-viciado, qualquer coisa, você vai achar dentro da igreja. Por quê? Porque não existe mais a barreira de separação. Amém, Jesus. Todos são bem-vindos. E todos aqui são transformados por Ele. Amém, Jesus. Por isso que a igreja é o local dos ex. Você fala, não é possível alguém sair dessa vida. É possível através de Cristo Jesus. Aleluia. Pelo poder de Cristo, tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é possível. A igreja, essa arma secreta do Senhor, para anunciar o reino, para anunciar essa paz, para mostrar ao mundo que agora essa inimizade ela foi derrubada. Aleluia. Você pode de novo ser amigo de Deus. Amém, Jesus. Ele continua, verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Essa nova realidade, essa nova humanidade, esse novo DNA, esse novo povo, irmãos, não de sangue, esse sangue genético, mas irmãos no sangue de Cristo. Amém, Jesus. Porque dentro da igreja nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos o mesmo sangue sobre nós, que é esse sangue de Cristo. Nós temos o mesmo Pai, que é o Deus que está nos céus. E nós temos Cristo Jesus como primogênito desses muitos irmãos. Amém, Jesus. O primeiro dessa série, dessa família. Aleluia. Por isso que dentro da igreja nós nos chamamos de irmãos. Porque somos família, somos corpo, somos casa do Senhor. Ele continua, verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está dizendo, olha, até aquele povo que era o povo da aliança, eles precisavam ser evangelizados, eles precisaram ser ensinados, eles precisaram que os olhos deles fossem abertos para essa realidade, a realidade da cruz. Amém, Jesus. A obra não estava completa até que Jesus viesse, e a obra foi consumada na cruz, quando ele falou, está consumado. Aleluia. Agora a obra está completa. Louvado seja teu nome, Senhor amado. Agora ele trouxe a paz completa. Agora todos podem se achegar por meio dele. Agora por meio dele ambos têm esse acesso direto ao Pai. Em um só Espírito. A ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz com que nós tenhamos esse acesso. É através do Espírito Santo de Deus que nós temos entendimento desse acesso. É o Espírito Santo que nos traz esse conhecimento. É o Espírito Santo que nos faz ter o discernimento. Isso é tão verdade que nós estamos aqui hoje. Mas se nós formos para uma outra comunidade, em um outro lugar, em um outro contexto, é através desse Espírito que nós vamos nos entender. Eu que sou meio que andador por aí, os locais onde eu vou, onde eu já fui, onde ali existem pessoas que são de Deus, que têm o mesmo entendimento, a mesma fé que eu.
Em todos esses ambientes eu me senti em casa. Por quê? Nós somos uma família. É comum a gente ir para um ambiente que a gente não conhece, a gente fica meio receoso, né? Pô, não sei qual é daqui, ou esse ambiente lá, não sei como é que o pessoal vai me olhar, como vai me ver. Mas quando eu chego num ambiente onde Cristo ele é pregado, onde as pessoas ali desejam a Cristo, assim como eu desejo, todas as vezes eu me senti à vontade. Aqui eu posso ser quem eu sou. Aqui eu posso erguer as minhas mãos. Aqui eu posso glorificar Ele. Aqui eu posso olhar juntamente uns com os outros. Aqui eu posso abraçar, eu posso dar a mão, eu posso cumprimentar, eu posso correr. Porque todos estão na mesma sintonia, nesse mesmo espírito. Eu digo até que a única vez que, entre aspas, me senti constrangido, mas passou rapidão. Quando eu digo que eu fui numa igreja batista, e uma igrejinha pequenininha e tal, fizeram a oportunidade para uma irmã cantar. A irmã lá botou o playback lá, começou a cantar. A voz da irmã parecia a voz vindo do anjo do céu. Eu falei, meu Deus, que voz é essa aqui no meio do nada? Tem uma pessoa com uma voz, com um talento desse, meu Deus, que absurdo é esse? Eu vendo aquilo, o Espírito Santo me tomando, meu Deus, o que é comum? Você tocar dessa forma, assim, não que acabou a minha vontade, foi levantar, bater palma, glorificar a Deus. Foi o que eu fiz. Tem que atuar, pode atuar. A irmã terminou de cantar. Já de cara eu já levantei. Só que eu olhei para o lado, olhei para o outro. Sozinho. A igreja toda assim, posição de faraó. Eu vi aquilo, eu falei, glória a Deus. Não é possível. Sentei de novo. Então eu fico aqui queimando dentro de mim, não é possível. E tinha um rapaz do meu lado, ele era visitante também. Depois ele me cutucou e falou, caramba, cara, como é que pode tudo acontecer? Eles ficaram desse jeito, ninguém aplaudiu, eu pensei comigo, inclusive você, né? Me deixou sozinho. Tudo bem. Mas isso me constrangeu? Não. O pastor pregando lá. Que palavra. Nossa. Palavra do céu que era a palavra daquele pastor. Todo mundo lá. Posição de faraó. Olhava para a direita, olhava para a esquerda. E eu lá no fundo, aquele dia eu me senti o mais pentecostal da história. Dentro daquele cenário era eu. Por incrível que pareça, num cenário daquele eu era o mais pentecostal da parada. Eu vendo aquilo, aquela pregação, glória a Deus. Deus poderoso. Essa foi a situação entre aspas. Digo entre aspas porque poderia ter saído constrangido de lá. Mas não saí constrangido. Apesar do método, da forma dos irmãos lá paradão e tal, ali era um ambiente onde Cristo estava sendo pregado e glorificado. Estava em casa. Estava tanto em casa que depois acabou. Fui para a casa dos irmãos lá. Vamos lá, tem um papo de bebê, vamos lá para casa. Vamos, aí a gente gosta mesmo. E fui fome. Conheci ninguém. Mas família. 2 povos que se tornaram a cruz e destruiu essa inimizade, essa barreira. Nos trouxe para perto dele, nos proporcionou estar perto
uns dos outros, temos comunhão uns com os outros. Verso 18. Não, 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui está a sua realidade hoje, meu irmão. Aqui está a sua realidade hoje. Às vezes o diabo ele vem para falar no seu ouvido, para tentar te diminuir. Ele vem falando no seu ouvido para fazer com que você se afaste, saia, se sinta menor, acha que Deus ele não te ama, acha que Deus ele te esqueceu, acha que Deus ele te excluiu, mas a sua realidade é o que está escrito na palavra. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês não estão mais vagando por aí sem destino. Agora nós temos um destino. E esse destino é a eternidade juntamente com Cristo. Porque nós fazemos parte dessa família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus, a pedra angular, o começo, a base, onde tudo é construído. Jesus a base, os apóstolos que continuaram essa obra, continuaram essa tradição, continuaram essa mensagem que chegou até nós, essa obra que chegou até nós, essa construção que essa responsabilidade foi nos dada para continuarmos essa obra. Jesus iniciou, os apóstolos lançaram as bases, e com o decorrer das gerações, nós vamos edificando essa obra, como se fosse uma construção, como se Deus edificasse, olha, como se a obra de Deus fosse um edifício, um prédio, e cada geração fosse responsável por uma parte desse prédio. Jesus lançou lá a sua pedra angular, aqui ó, a sua base, a partir de mim, tudo vai começar. Vieram os apóstolos, olha, nós vamos lançar os fundamentos. Veio a primeira geração, olha, nós vamos aqui cobrir esses fundamentos. Veio a próxima geração, agora nós vamos começar a colocar os tijolos. Veio uma outra geração, olha, não, agora eu vou ser responsável por terminar o primeiro andar. E veio a próxima, então vamos agora aqui edificar um segundo andar. E veio a próxima geração, não, vamos aqui ser responsável pela parte de fora. E cada geração responsável por uma parte dessa obra. Cada geração responsável por uma parte nesse projeto. Nunca se esquecendo da pedra angular. Nunca se esquecendo dos fundamentos. Nunca se esquecendo de onde nós começamos e para onde nós vamos. Nós não estamos fazendo uma obra à toa. Nós não estamos fazendo algo sem objetivo. Nós não estamos à deriva. Não sei por que começou, quem começou e aonde nós vamos chegar. Nós sabemos quem começou essa obra. Nós sabemos o porquê nós estamos nessa obra. E nós sabemos para onde nós vamos com essa obra. Aleluia. Servir a Cristo é ter todo esse entendimento do começo, o meio e o fim. E tudo isso se resume na pessoa de Cristo. Amém, Jesus. Ele é o começo, ele é o meio. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano. Ele continua, verso 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Paulo ele faz toda essa construção para depois falar do templo. Não do templo de Moisés, ou melhor, de Salomão. Não do templo físico, mas do templo espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Diáconos, ele vê naquela situação, ele tem a inspiração do Espírito Santo e fala: olha,
o Deus que eu estou pregando não é um Deus que habita em templos, nem em templos feitos por mãos humanas. Deus ele não está no templo. Deus não está preso em um templo. Deus ele não está preso em um local físico. Deus ele faz morada em mim, faz morada em você. A nossa morada espiritual, o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos o santuário de Deus. Paulo fez todo esse paralelo para falar: olha, vocês são essa construção. Vocês que estão sendo edificados. Vocês que agora, firmados nessa verdade, firmados nessa base, vocês estão crescendo. Vocês precisam crescer. Eu agora, na minha vida fitness lá, agora estou dando até orientações agora. Se quiser uma orientação, raspa para cima. A gente conversando lá no serviço, lá um momento cultural, de explotação e tal, a gente falando das paradas todas. Aí chegou uma lá: não, eu não sei fazer agachamento, não sei o que, como é que não sabe? Aí ela fala, fazer como é que ela está fazendo. Tudo errado. Não, cara, tudo errado. Tudo errado. Primeiro, arruma essa coluna. Arruma essa postura. Ela tentava fazer errado, depois eu olhei bem que o seu problema está na base. Ó, consultoria gratuita. Como fazer um agachamento. Primeira coisa, seus pés, eles não podem sair do solo. Está aqui, abaixou, está no pé. Levantou, o pé está aqui. O pé não tem que fazer isso aqui, você tem que ficar na ponta do pé. Os pés têm que ficar inteiro, por inteiro. Se você tem problema com isso, você tem que fazer exercício de mobilidade. Mas aí é um próximo ponto. Mas olha, o exercício precisa da base. Se a base não estiver firme, o exercício não vai ser eficaz. Se a base não estiver firme, você vai estar fazendo exercício errado e podendo ter lesão. A base é tudo. Através da base é edificado todo o resto. O apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês estão edificados nessa base. Vocês estão sendo construídos nessa base. Porque vocês são o santuário de Deus. Vocês são a morada do Espírito. Deus, ele não está se importando com isso aqui, porque isso aqui vai acabar. Um dia isso aqui acaba. Um dia, tem gente que fica apegado à coisa física. Eu me lembro que lá na Macedônia, uma vez que foi fazer uma obra na igreja. Uma obra para melhoria, a igreja cresceu. Precisava dessas melhorias. Algumas pessoas brigando. Que não queria, não podia quebrar a igreja, não podia aumentar a igreja. Porque a igreja foi construída daquela forma não deveria permanecer. Apegadas a tijolo e cimento. Ainda bem que eles foram vozes vencidos. E quebrou a parede lá, cresceu a igreja, e vamos embora. Apegadas ao que? Vamos mexer no púlpito. Não pode. O púlpito. Mas o tempo do Espírito. Isso realmente importa. Tudo esfacelado. Outra situação emblemática. Um dia o pastor Daniel falou: olha, nós vamos aqui atualizar o livro de membros. Estava olhando aqui o livro, tem muito membro aqui que não conheço, não vejo, não sei, nunca nem vi, não sei se morreu, não sei se viajou, se foi para outra igreja, se desviou. Eu me lembro que aquele foi ele demorou acho que uns 2, 3 anos para conseguir chegar na reunião da clã lá para fazer isso.
Sempre teve resistência. Até o dia que ele bateu lá, não, você hoje, dia tal, manda da cama para isso. Chegou na reunião, o povo lá, não, porque esse irmão, não sei o que, não pode tirar esse irmão. E um monte de irmão que eu nem conhecia. Lá que eu já era macaco velho da igreja. Já que eu nem conhecia. Não, porque não pode tirar esse irmão do Rod mesmo, por causa disso, aquele outro. Ele é parente do irmão Fusicano, da família tal, que fundou a igreja. Aí. Até que chegou lá, pessoal, um monte de briga, luta, não sei o que, risca, não risca, e vai. O pastor falava, essa pessoa aqui está vivo, mas onde está? Tá. Então, ó, vocês estão em resistência e vão mandar uma cartinha para ele. Vamos ver se ele falar que não quer mais nada ou não responder. Vou riscar. Vamos dar esse prazo. Deu para, sei lá, 15 dias, sei lá. Até que chegou no nome do meu irmão. Aí todo mundo, irmão Deus. Aí o pastor, e aí? Eu fui o primeiro. Risca. Aí todo mundo, mas como? Você está falando para riscar o nome do seu irmão? Eu falei, gente, na hora eu falei, gente, isso aí não é o livro da vida. Ele devia ter medo do nome ser riscado do livro da vida, não do livro de Rod Membros. Se ele não está vindo, não tem mais compromisso, não tem mais aliança, para que eu vou manter o nome dele no Rod Membros da igreja? Para que eu vou fazer questão de estar lá? Não, meu nome tem que estar aí, e não sei o quê. Chega lá no céu, você vai ser argumento? Deus, não, meu nome está ali na vida, não, acho que foi um erro aí, Deus, que no Rod Membros da igreja estava. O anjo da igreja escreveu o meu nome lá, está lá. Naquela hora, o pessoal se ligou. Graças a Deus. Aquela hora houve uma mudança de chave na cabeça do pessoal da Câmara. Eles compreenderam que eles estavam se apegados a coisas dessa terra. Estavam apegados a tradições, não que realmente contaram. Eles estavam apegados à estética, não estavam preocupados com o tempo do Espírito. Não estavam preocupados com aquilo que realmente importava, que era a salvação. É isso que importa, irmão. O que importa é o seu interior. O que importa é você. O que importa é a obra de Cristo na cruz do Calvário em seu favor. O que importa é você compreender essa nova realidade que você está hoje. Fica aos pés. Nós estamos nessa nova realidade. Esse novo tempo. Você é povo. Você faz parte do povo. Você não é estrangeiro. Deus, talvez a maioria os que aqui estão hoje vão ficar aqui neste lugar, nessa igreja, a vida inteira. Isso não é demérito. Não está fazendo assim. Outros, que seja um período que você vá para outro lugar no futuro, por conta de mudança de cidade, um emprego em outro lugar, oportunidade em outro lugar. Mas independente de onde você esteja geograficamente, você carrega com você o Espírito Santo. Porque você é essa morada.
Você carregando esse espírito onde você vai perceber que por onde você for, você vai encontrar pessoas que também carregam esse mesmo espírito. Você vai encontrar pessoas que também têm os mesmos desafios. Que são essas pessoas que nos auxiliam a permanecer. São as pessoas que nos auxiliam a nessa jornada. Nós nos mantermos firmes nessas bases, nesses fundamentos e avançados. Na mesma medida que existem pessoas que estão nos puxando para um caminho de trevas, existem aqueles que Deus eles coloca no nosso caminho, para nós andarmos juntos na luz. João, na sua carta, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão. A cruz de Cristo nos trouxe comunhão. Essa paz que ele conquistou para nós, é para que nós tivéssemos comunhão. Você tem comunhão com o Pai. Nessa nova realidade, você tem comunhão com Ele. Você tem livre acesso a Ele. Você está perto dele. Ele está perto de nós. Não permita que as mentiras do inimigo as tomem conta da sua mente. Não permita que as acusações do inimigo elas venham encontrar lugar no seu coração. Não permita que os sofismas, as meias verdades, elas venham confundir aquilo que você já tem firmado dentro de si como verdades. Nós iniciamos esse culto lendo o texto sobre a voz de Deus. E essa é a voz do Senhor nesse tempo com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A voz poderosa do Senhor. A voz de trovão, como o trovão do Senhor. Ela invade o seu ser nessa noite. Não como uma voz de trovão onde somente Moisés podia ouvir e o povo ficava com medo no pé do monte. Essa voz do Senhor para você nessa noite é uma linguagem, uma forma que você vai se sentir tocar. Uma forma que você vai compreender que é Ele, você não vai ter dúvidas que é Ele. Essa voz como um trovão que pareceu para Moisés. Ou essa presença, essa voz que veio na forma de presença de uma brisa suave, o profeta Elias. Essa voz que veio como uma voz de um homem, o profeta Jeremias. Não sei como essa voz ela falará com você, meu irmão, minha irmã. Mas uma coisa eu sei. Deus ele vai fazer a sua voz ser ouvida. Deus Santo, nós te agradecemos por esse tempo. Agradecemos por esse culto.
Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos submetidos à Sua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos expostos à verdade do Teu reino e temos entendimento daquilo que o Senhor quer e espera de nós. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, aquilo que foi ministrado aqui nessa noite, encontre morada nos corações. Aquilo que foi ministrado aqui nessa noite, acerca dessa nossa nova realidade, nós viemos abraçar essas verdades. E que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, através das nossas vidas. Nós abençoamos os seus filhos e filhas aqui nessa noite. O Senhor nos leve para os nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, a sua orientação. E que tenhamos uma semana, ó Deus Santo, em prática da sua palavra. Tenhamos uma semana de experiência com o Senhor. Tenhamos uma semana onde nós consigamos ouvir a sua voz. Queremos ouvir a sua voz. Essa é a nossa oração nessa noite, abençoando cada um, Pai. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe, irmão e irmã. A paz de Cristo.